Em pronunciamento pelas redes sociais, o deputado federal Maurício Marcon expôs os próximos passos e as previsões após o protocolo da CPMI, que vai investigar a roubalheira no INSS, com 259 assinaturas de deputados e senadores. O deputado ponderou que, com o número de assinaturas já existente, a instalação da CPMI terá que ocorrer. Marcon respondeu aos cidadãos que questionaram se a oposição tem algum plano para impedir que a extrema-esquerda assuma o comando da CPMI, como fez com a CPMI do 8 de janeiro, quando as autoridades do governo Lula envolvidas nos fatos foram protegidas e inocentes tiveram seus sigilos quebrados sem fundamentação, foram achacados e vilipendiados. O deputado apontou que são os partidos que nomeiam os membros das CPIs e ponderou: qual é o cenário de hoje? Ele é um pouco diferente da CPMI do 8 de janeiro. Por quê? Porque lá na CPMI do 8 de janeiro nós tínhamos um começo de governo e muitos desses partidos, inclusive PP, União, PSD, Republicanos, estavam com ministérios e tinham uma perspectiva de alguns anos no poder. Então, eles indicaram, na sua maioria, parlamentares que eram ligados ao governo. E nós tivemos extrema dificuldade para conseguir avançar qualquer coisa naquela CPMI. Pois bem, agora passaram-se aí 2 anos e meio. E nós temos uma situação em que ano que vem é uma eleição. A denúncia que está sendo vista aí, ela é de uma gravidade que cada vez aumenta mais, inclusive sobre o sindicato do irmão do Lula. E esses partidos que eu citei podem usar essa CPMI para desembarcar do governo, para que eles tenham um motivo real, oficial e gravíssimo, que é roubar aposentado, que é isso que foi feito, roubar aposentado. Maurício Marcon explicou que partidos que não têm norte ideológico podem escolher entre seus representantes os que forem mais convenientes, conforme desejem que a investigação seja mais ou menos favorável ao governo Lula. Ele prosseguiu: a perspectiva agora é que no ano que vem esses partidos não estarão com Lula. Em não estando com o Lula, esse é o grande medo do governo, de que nós tenhamos os partidos usando a CPMI com a gravidade dos fatos, e isso é insustentável. A narrativa de que o Bolsonaro roubava para sustentar o irmão do Lula no sindicato, a pessoa tem que ser de um nível intelectual extremamente baixo, tem que ser minimalista no nível intelectual para acreditar numa narrativa dessa. Não colou, ninguém acreditou. Então o governo está com muito medo dessa CPMI. O deputado lembrou ainda que há indícios de que houve um favorecimento específico ao sindicato, no qual o irmão de Lula é vice-presidente. Ele disse: alguém dentro do governo Lula facilitou transição, uma regra transitória, para que o sindicato do irmão do Lula, ele é vice-presidente, ou seja, obviamente ele sabe o que está acontecendo, descontasse de forma irregular das pessoas. Vocês entendem por que eles estão apavorados com essa questão da CPMI? Porque é óbvio que vai ser pego gente graúda aí, gente. Mas o Lula, obviamente, não sabe de nada e o irmão dele parece que não é irmão dele, é irmão do Bolsonaro. Marcon resumiu: em resumo, pessoal, a gente deve ter um avanço grande essa semana na questão da CPMI, inclusive com os nomes aí a serem colocados como presidente e relator, o que é fundamental. E a gente vai torcer para que seja uma pessoa minimamente neutra, que esteja preocupada em fazer a investigação e punir os corruptos. Enquanto a Débora, que escreveu com batom, está presa há 2 anos, o irmão do Lula segue solto, sendo que o sindicato dele desviou milhões e milhões de reais de pessoas analfabetas, acamadas e muitas vezes sem condições de saber que estavam sendo descontadas ou coisa do gênero. Então, é coisa de bandido profissional, mau e sem caráter nenhum. Não que o roubo e algum tipo de coisa tenha qualquer tipo de apreço ou perdão, mas convenhamos, roubar de um analfabeto, de um acamado, é um nível de perversidade que assusta. Enquanto se recusou a investigar indícios de corrupção do governo, a CPMI não poupou esforços em humilhar pessoas e empresas que tinham manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, além de quebrar sigilos sem qualquer fundamentação, vazar dados sigilosos para a velha imprensa e ameaçar pessoas de prisão.
O procedimento é o mesmo observado em inquéritos conduzidos em cortes superiores. Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo ou marca a um grupo de pessoas e isso é tido como suficiente para quebras de sigilos, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. Após promover uma devassa nas pessoas e empresas, no que é conhecido como Phishing Expedition, os dados são vazados para a velha imprensa, que então promove um assassinato de reputações que dá causa a novas medidas abusivas. Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são comumente dirigidos a veículos de imprensa independentes em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. O inquérito segue sendo transmitido de relator em relator, enquanto a renda de mais de 20 meses de trabalho de famílias e empresas segue confiscada. A decisão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites, com o objetivo de levar ao fechamento das empresas por impossibilidade de gerar renda. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Esta semana nós tivemos o protocolo da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Foi protocolada com 259 assinaturas, 223 de deputados e 36 de senadores. Como a CPMI ela é aberta, novos senadores podem assinar pós-protocolo de abertura da CPMI. Nós tivemos, inclusive, o primeiro petista, amor, né? O primeiro petista aí assinando, o senador Conta-Rato, do Espírito Santo. Olha, né? Assinou Conta-Rato, né? Ele que se elegeu aí com a esteira da Lava Jato e hoje é filiado ao PT. A coerência, sim, é o forte do rapaz, mas ele assinou a CPMI e nós temos aí já 40 assinaturas, por exemplo, de senadores. A senadora Damares, que junto com a coronel Fernanda foram as pessoas que propuseram esta CPMI, elas anunciaram aí que já chegamos a 40 assinaturas de senadores. Então assim, uma certeza, CPMI vai ter. Bom, aí começa os ataques do povo que acha que nada adianta. Tem o povo que acha que se a gente faz alguma coisa, tá errado. Se a gente não faz nada, tá errado também. Então vamos lá. Primeira crítica, a CPI não vai dar em nada porque eles vão colocar o presidente e o relator. Bom, existe na Câmara dos Deputados e no Senado o entendimento histórico, isso não é legislação, isso digamos, não é cultural, é quando tu tem assim várias, ai meu Deus do céu, é tipo não é cultural, tá, é tipo um acordo branco, digamos assim, tá, que não tá nas entrelinhas aí, que o presidente da comissão, né, são quem propôs a comissão. Então o que a gente teve já na CPMI do 8 de janeiro foi que esse acordo foi quebrado, tá? Esse acordo não foi respeitado. A gente teve naquele momento o André Fernandes fazendo a coleta de assinaturas para a CPMI e depois acabou sendo que o Arthur Maia, vocês devem lembrar dele, presidente da comissão, acabou sendo presidente, e a senadora, ai meu Deus, como é que era o nome daquela mulher lá? Senadora, tá, é tão importante que eu nem me lembro o nome dela, mas enfim, ela era relatora, o governo obviamente colocou eles lá para enterrar a CPI. Então, senadora, sim. Então muita gente está me perguntando, Marcon, o governo vai fazer isso de novo? O governo vai colocar, vai ter o controle da CPMI, que daí eu concordo com vocês que é muito mais difícil. Elisiane Gama.
que é muito mais difícil de trabalhar. Então eu vou explicar para vocês como isso acontece. Vamos lá. A CPMI ela é composta pelo número X de parlamentares. Vamos aqui arredondar os números, para vocês entenderem. 100 parlamentares compõem a CPMI. Destes 100 parlamentares, os partidos indicam os quadros que vão participar. Vamos lá, eu sou do Podemos. Eu já pedi para o meu líder, né, o Gambale, que me indique para ser membro da CPMI. Então isso passa, né, obviamente outros membros do Podemos vão querer participar e aí eu posso participar ou não. Mas, no frigir dos ovos, conforme as bancadas que se tem lá na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, os partidos indicam quantidade X de parlamentares. Vamos lá. Vamos supor que o PL tenha 15% das cadeiras, então ele vai indicar 15 parlamentares. O PT tem 10, vai indicar 10 e assim, assim sucessivamente. Tá. Marcon, o que vocês podem fazer para que a esquerda não tenha o controle? Vamos lá de novo. Qual que é o cenário de hoje? Ele é um pouco diferente da CPMI do 8 de janeiro, tá? Por quê? Porque lá na CPMI do 8 de janeiro nós tínhamos, tá, um começo de governo e muitos destes partidos, inclusive PP, União, PSD, Republicanos, estavam com ministérios e tinham uma perspectiva de alguns anos no poder. Então eles indicaram, na sua maioria, parlamentares, né, que eram ligados ao governo e nós tivemos extrema dificuldade para conseguir avançar qualquer coisa naquela CPMI. Pois bem, agora passaram-se aí 2 anos e meio, vamos arredondar, tá? Um pouco menos, um pouco mais, e nós temos uma situação que o ano que vem há uma eleição. A denúncia que está sendo vista aí, ela é de uma gravidade que cada vez aumenta mais. Inclusive, amor, abre, eu te mandei um negócio aí para tu ler sobre o sindicato do irmão do Lula, tá? E estes partidos se tem no entendimento da casa que podem usar esta CPMI para usarem para desembarcar do governo, né? Para que eles tenham um motivo real, oficial e gravíssimo, que é roubar aposentado, que é isso que foi feito, roubar os aposentados. Não há, inclusive, perspectivas de devolução do recurso, ou seja, houve o roubo e ainda não tem perspectiva de serem devolvidos. Então a gente vai saber. Primeiro, essa CPMI vai sair, tá? Isso aí o governo ainda luta contra, né? Há setores do governo, tanto é que a grande maioria, só um cara da esquerda assinou, deve ter levado uma mijada, inclusive, do Lula, né? Eles ainda lutam contra a CPMI, porque eles sabem que há essa chance de eles não terem o controle da CPMI, porque estes partidos de centro já indicaram que não estarão com o Lula em 2026, caso o Lula concorra, né? Ainda há entendimentos que ele pode não concorrer, inclusive com Michel Temer até falou que ele não deveria concorrer por causa da aprovação dele, por aí vai. Então o que a gente pode ter? A gente pode ter que estes partidos, dentro dos seus quadros, vamos pegar o PP tem, por exemplo, o Evair de Mello. O Evair de Mello é do Espírito Santo, que é um cara de direita, vota com a oposição, né? Dentro do PSD a gente tem o Faur. Sim, esses aí tem de tudo, né? Esses aí tem de tudo, que nem o Podemos, tem de tudo, né? Tem eu que sou de direita, tem gente de esquerda e por aí vai. Tem o Osmar no MDB, que tem pro PL e por aí vai. Então o que a gente deve ter agora, Marcon, vocês não têm o que fazer. Gente, quem faz alguma coisa é o povo na hora de votar. Se o povo vota na maioria de centro vendível para quem está no governo, é isso que a gente tem, né? Qual que é a perspectiva? A perspectiva agora é que o ano que vem estes partidos, como eu falei, não estarão com o Lula. Em não estando com o Lula, este é o grande medo do governo, de que nós tenhamos os partidos usando a CPMI com a gravidade que se avizinha, né, dos fatos. É insustentável a narrativa que o Bolsonaro roubava para sustentar o irmão do Lula no sindicato, né? A pessoa tem que ser de um nível intelectual extremamente baixo, né? Ela tem que ser minimalista no nível intelectual para acreditar numa narrativa dessa. Não colou, né? Ninguém acreditou, inclusive teve uma pesquisa da Futura mostrando que isso não colou. Então o governo está com muito medo dessa CPMI. Obviamente que a gente vai conseguir fazer uma investigação muito mais aprofundada se nós tivermos o controle desta CPMI, até porque existem indícios que parlamentares estarão envolvidos nesse esquema de corrupção.
Saiu na imprensa. Ah, Então, aí, pode-se ter parlamentares envolvidos, né? E diga-se de passagem, aparentemente nenhum é da direita, né? Todos são sindicalistas, né? Então, coincidências da vida. Mas, então a gente precisa investigar. E aí, obviamente, a gente teria que ter o controle. Mas, para vocês terem uma noção, a Patrícia vai ler agora. Não, e só um detalhe antes de eu ler aqui, que eu acho que acaba pegando muito nas pessoas em geral essa questão do INSS, entendeu? Que a questão do dia 8 de janeiro, querendo ou não, Perfeito, mano. as pessoas de centro não se importavam muito Cagando. com isso, entendeu? Tipo, coitados, estão presos, mas eles estão... Minha vida segue. Isso. E aí o INSS não, ele pegou muita gente que é de centro. E aí talvez por isso também que esses partidos às vezes têm mais essa ideia de participar e de tentar investigar e de mostrar que são contra isso, né? Porque é um assunto que é mais abrangente na população em geral, né? Inclusive, a gente deve votar, né, essa semana, legislação para endurecer a questão dos descontos, né? Que eu protocolei, inclusive, um projeto, deve estar pensado no que vai entrar, que basicamente proíbe descontar. Se o cara quiser participar do sindicato, ele que vá no sindicato e ele que saque o seu dinheiro e ele que pague direto pro sindicato. Claro, né? faz um boletinho lá no sindicato e paga. É que nem o Juventude que eu pago ali 4, 5, 6 carteirinhas, eles dão desconto na minha folha. Eu vou lá, né, passo o meu cartão e pago, porque eu quero ser sócio do Esporte Clube Juventude. Então, assim... A gente pode ir lá uma vez por ano, fazer os boletos pro ano Foi o que eu inteiro e fiz. ir pagando. Tudo certo, né? Certo. Então a gente deve deixar muito mais dura a legislação. Isso Até tem... porque ninguém quer proibir sindicato. Não, eu gostaria, né? Não, mas eles são livres. Se as pessoas querem ir lá e se associar, Isso, daí pode ter, né? tudo bem. Agora nada que seja assim, obrigado, forçado, né? Gente, eu trabalhei em metalurgia há 12 anos da minha vida. É verdade. Eu sei o que é. Desconto forçado. Eles usaram o mesmo método, Quase tá? apanhar. Eu nunca não apanhei porque não forcei a entrada, mas se fosse hoje, acho que eu Mas o negócio é tão sem vergonha que eles escolhiam as vítimas, né? Se vocês olharem ali, a maioria é de cidades do interior e acamados, né? E pessoas analfabetas. Ai, meu Deus, sério. Sério. Ai, gente. Então, assim... Não é possível que essa gente não vai pro inferno. Pois é. Meu Então, é Deus esse tipo de do gente que a gente céu. tá lidando, né, meu povo? Então, calculem vocês. Então, a CPMI é isso. Então, agora, houve hoje, inclusive, uma nova revelação, talvez vocês ainda não estejam sabendo, mas que mostra que o coitado do Bolsonaro, que lá começou em 2016 e que esse desconto explodiu no governo Lula, não faz sentido que ele estaria roubando para beneficiar o sindicato do irmão do Lula. Agora, olhem esta informação. Vai lá, amor. A investigação da PF e da Controladoria Geral da União aponta que o Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, facilitou descontos para o Sindicato Nacional dos Aposentados Pensionistas e Idosos, o Sindinap, onde José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico, irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é vice-presidente. Especificamente, em um relatório da PF, indica que o INSS autorizou uma regra transitória em junho de 2024. Regra transitória, Entre tá? aspas. Permitindo que o Sindinap... Quando que foi? Junho de 24. Quem que era o presidente em junho de 24? Luiz Inácio Lula da Silva. Tá, e qual que é a culpa do Bolsonaro aí? Pois é. Nenhuma, né? Permitindo que... O Bolsonaro não fez nada. A culpa é dele, ele não fez nada. Permitindo que o Sindinap realizasse descontos em benefícios previdenciários sem cumprir a exigência de validação por biometria facial estabelecida pela Instrução Normativa X lá. Tá Essa bom. medida foi considerada irregular, pois a Dataprev, estatal responsável pelos dados previdenciários, informou que o Sindinap não atendia aos requisitos técnicos de segurança. Ou seja, alguém dentro do governo Lula facilitou Uma regra transitória para que o sindicato do irmão do Lula, que ele é vice-presidente, ou seja, obviamente ele sabe o que está acontecendo, né, descontasse de forma irregular das pessoas. Vocês entendem por que eles estão tão apavorados com a questão da CPMI? Porque é óbvio que vai ser pego gente graúda. Mas o Lula obviamente não sabia de nada. Nem o irmão dele, parece que o irmão dele é irmão do Bolsonaro, tá? Em resumo, pessoal, a gente deve ter um avanço grande essa semana na questão da CPMI, inclusive com os nomes aí a serem colocados como presidente e relator, o que é fundamental. E a gente vai torcer que seja uma pessoa minimamente neutra que esteja preocupada em fazer a investigação e punir os corruptos, né? Enquanto a gente teve a Débora
que escreveu com batom perdeu mané presa há 2 anos, né? O irmão do Lula segue solto, sendo que o sindicato dele desviou milhões e milhões de reais de pessoas analfabetas, acamadas e muitas vezes sem condições de saber que estavam sendo contadas ou coisa do gênero. Então é coisa de bandido profissional e sem caráter nenhum, né? Não que o roubo e algum tipo de coisa tenha qualquer tipo de apreço ou perdão, mas convenhamos, né? Roubar de um analfabeto, de um acamado, é um nível de perversidade que assusta. Nossa, não assusta. É uma maldade, assim, que não tem tamanho, gente. E aí... É que nem o pessoal que desviava dinheiro na pandemia, os respiradores. Mesma coisa. Inclusive, um é ministro do Lula, né? Presidente do consórcio do Nordeste, né? Foi... O pessoal não tem um pingo de empatia. Investigado por ter desviado mais de 50 milhões em respiradores. Certamente. Por isso que quando a pessoa fala... Ai, mas o Lula, se ele roubou, não muda nada na minha vida. Ai, meu Deus, me dá uma raiva. É claro que muda, cristão. Então... Tu vai no hospital, não tem remédio. Por que tu acha que não tem? Porque falta dinheiro. Por que falta dinheiro? Porque roubam. É muito dinheiro, tá, gente? A gente tá falando de bilhão. Meu Deus, bilhão. O que dava pra te fazer com muito bilhão? Dinheiro. A gente não tem noção do que é um bi. Bi é muita coisa, é muito coisa. Dinheiro. É assim, ó. Por isso que eu digo pra vocês, essa CPI vai achar gente muito graúda. Porque não se faz um esquema dessa magnitude sem que gente muito grande saiba e autorize. Olha essa notícia que a Patrícia acabou de ler. Uma medida transitória para que eles conseguissem descontar. Bem nesse momento. Né, sem biometria, sem a pessoa autorizar, sem... Sabe, é óbvio que alguém autorizou muito grande. E é óbvio que isso foi feito porque o presidente, o vice-presidente, era o irmão do Lula. É óbvio. Você ser um gênio para saber disso, né? Então, assim, quanto dinheiro desse vai para fora? Quanto dinheiro desse financia a campanha política? Não só no Brasil, mas fora do Brasil. Quanto dinheiro é feito para manter o sistema aí como está? Então, assim... isso na CPI vocês vão poder investigar mais. Tomara a Deus, né? Vamos torcer que o partido me coloque lá na CPI, porque daí eu consigo trazer as notícias mais fresquinhas para nossa audiência. Bom,